Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez, é um prazerzaço ter todos vocês aqui conosco e hoje doutora Adriana vai bater um papo aqui conosco, você vai conhecer figuraça, super assim, coraçãozão e ela tem um olhar inclusivo. O ID você já sabe, inclusão e desenvolvimento pelo esporte. E no dia 23, ela também vai falar o que vai acontecer para você ficar conosco. Curta, comente, compartilhe, siga o nosso canal. Nós precisamos de todos vocês. Você está no Made in Jardim Gramacho, aqui no ID, Inclusão e Desenvolvimento pelo Esporte. Segue a vinheta aí. Vamos bater um papo com ela, vai se apresentar e você vai conhecer. Uma coisa eu quero adiantar, tá? Fique até o final, porque vai valer super a pena esse nosso bate-papo. Estou aqui com a minha amiga. Se apresente aí, Adriana. Bom dia. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Me desculpar pela demora, que esse convite foi reiterado. É isso. Mas na correria do dia a dia, a gente acaba tendo outras coisas para poder transformar e fazer acontecer, mas eu não poderia deixar de vir aqui. Eu sou Adriana Lima. Para quem não me conhece, eu sou advogada, assessora especial da diretoria da OAB de Duque de Caxias e, com muito orgulho, coordenadora técnica do Festival Paralímpico do nosso município. Aí. Acho que é a sua melhor credencial. Não é a melhor. Ela deveria vir antes de tudo. Isso. Quando você me pediu um currículo, você viu que ela veio no primeiro, eu esqueci até que era advogada. Entendeu? É verdade. Mas é com muito orgulho que a gente está caminhando aí para nossa... não terceira edição, a segunda etapa da segunda edição, mas muito feliz, assim, e vendo os frutos acontecer, da gente ter plantado uma sementinha e a coisa tá tomando outros rumos. Muito legal. E orgulhosa por ser uma parceira do ID. Legal. Isso é muito importante, essa nossa troca, essa nossa aproximação, porque o ID, como eu disse, né, inclusão e desenvolvimento pelo esporte. Você vê que tem a inclusão já no DNA. Sim. E aí eu vejo teus olhos lacrimejando, né? É difícil não se emocionar, até estando na sua presença, porque você fala com muita paixão sobre o PCD. Vamos primeiro para o seu início. Como é que foi a vida da Adriana? Como é que a Adriana chegou a ser advogada? Então... Vem de pais abastados? Como é que é isso? Não vim não. Meu pai me ensinou a crescer com a mão na graxa, com muito orgulho. Legal. Meu pai eu não tenho mais meu paizinho, perdi ele em 2021. Mas foi alguém que me formou a pessoa que eu sou. Ele e minha mãe, eu tenho muito a agradecer. Nós, uma família simples, mas muito batalhadora. Meus pais deram uma educação muito esmerada, tanto para mim quanto para minha irmã. E o direito sempre foi pela gana de consertar o que eu não acho que esteja certo. Legal. Então, porque normalmente medicina e direito vem de família, né? Sim. Tem advogado na tua família? Na minha família tem. A minha madrinha é advogada, mas mora em São Paulo. Mas não influenciou em nada? Não. Foi mesmo foi uma escolha minha. Até porque eu me formei antes dela. Sim. Ela fez direito depois de mim. O que acontece, Anderson? Eu sempre entendi que o ser humano tem dois bens tuteláveis e extremamente importantes. O primeiro é a saúde. Só um médico, um técnico de enfermagem ou alguém da área da saúde poderia cuidar. E o outro é a liberdade. A liberdade cai na mão de um operador do direito, seja ele advogado, defensor, promotor, juiz, e eu detesto sangue. Sim. Então só me restou a liberdade. Então eu não Medicina, tinha como escolher. nem pensar. Não tem como, era infarto certo. Então não tinha como escolher uma outra carreira que não fosse o direito. Muito legal. E eu costumo dizer que ele me escolheu. Eu agradeço todos os dias a Deus por ter humanos e exercer uma profissão que eu amo. Dá para dizer que desde pequenininha você é vocacionada para o direito. As crianças crescem, eu quero ser professora, eu quero ser astronauta, eu quero ser advogada. E já até tinha hoje, isso na infância, sim, Adriana? Eu quero ser advogada. Muito legal. Eu quero ser advogada. E até hoje, quando você para poder conversar, nossa, por que você não faz uma prova para a magistratura? Não me vejo juíza. Não me vejo determinando o que vai ser a vida de alguém. Sim. Porque é o que um juiz faz. Ele pega o conhecimento dele e sentencia dentro daquilo. Você exerce o quê? Civil ou criminal? A paixão é criminal, né? Mas, atualmente... Gosta de dor de cabeça, né? Não é que eu gosto de dor de cabeça, Não gosta de Anderson. injustiça, né? Não gosta de covardia. O direito não funciona
da mesma forma para todo mundo. Isso é uma Entendeu? balela. Sim, Uma balela. não, isso é... Isso fica bonito no Sim, vídeo. sim, no vídeo, você Nós sabemos contando, mas não funciona da mesma forma. O direito não guarnece a todos, não atende. Agora, é uma grande besteira, eu não sei, eu estou diante de uma advogada criminalista, né? Posso dizer assim? Pode. Eu estou diante de uma advogada, é uma besteira dizer que a massa carcerária, a grande maioria, é negra para defender um discurso, porque a população, a grande maioria é negra. É negra, então, sim. óbvio que vai prender um pardo, vai prender um negro. Então, Sim. não tem isso. Ou, de fato, a massa carcerária é mais preta por conta da desigualdade social? Assim, Anderson, eu, Adriana, tá? Que fique bem claro. Eu não defendo discurso de vitimização. Sim. É já por isso que a gente carrega a bandeira que a gente carrega. Isso, exatamente. Não defendo discurso de vitimização. Eu entendo hoje, como operadora do direito e como alguém que já militou por muitos anos dentro da área criminal, que não é só uma disfunção financeira e social, entendeu? Isso de dizer a grande maioria... Hoje, a miscigenação dentro da massa carcerária é muito grande, Sim. sabe? E tem uma parcela muito arraigada de pessoas com potencial financeiro alto. Tá? Hoje, você vê muito o playboy que vai cometer um crime Sim. por lazer. Entendeu? Isso acontece, não é factoide. Existem muitas pessoas negras dentro do sistema. Eu entro até numa outra coisa que, assim, que me incomoda bastante. Vidas negras importam. Para mim, importam vidas. É isso aí. Vidas Independente importam. da cor. Você pode ser até verde. Isso aí. Se você estiver respirando, Você vê pra que mim, hoje você a gente está numa fase, numa geração muito mimizenta, né? Muito. Você vê que é o seguinte, mulheres pretas. Espera aí, mulheres, cara. É sobre isso. É isso. Eu acho que sobre tem isso. que parar com essas bandeiras excessivas, porque isso gera um asco. Eu, por exemplo, eu tenho uma certa ira quando eu vejo essa defesa. Eu acho que tem que defender a vida, tem que defender independente da cor da pele. Cor, gênero, sexo, opção religiosa, qualquer coisa. Pessoas, seres humanos importam. É isso. Entendeu? Seres humanos. Hoje a gente tem aí a bandeira também dos pets. Eles importam. Sim. Tem a responsabilidade para com isso. Sim. Entendeu? Então, assim, eu não gosto muito quando a gente entra naquela seara, porque, assim, as pessoas não veem que... Todo extremo é danoso, né, Adriana? Você, nessa celeuma, na repetição, você está segregando Sim. da mesma forma. Sim. Mulheres negras importam. Mulheres importam. Importa. Mulheres importam, homens importam, crianças importam. Então, assim, essa segregação de etnia, raça, isso é uma coisa que me deixa, para assim, você que é bem triste. como você disse, uma operadora do direito, ter essa visão também é muito importante. Sim, Porque senão sim. você acaba tendenciando, você vai pender o seu, né, a sua balança. As pessoas não veem que quando você escolhe em determinadas carreiras, você é um formador de opinião. Sim. Eu estudei para isso. E pegar e usar um discurso, porque, desculpa, Anderson, isso para mim é um discurso de ódio, Sim. sabe? Quando você segrega, seja lá o que for, para mim é um discurso de ódio. Eu pugno pela junção. A negra, a parda, a branca, a ariana, a mulher ela pode ser a cor que for, a opção que for, que elas estejam juntas, que o ser humano se una, sabe? O direito é para o ser humano, né? Sim. Não é pro negro, pro louro, Não tem isso. Na nossa Constituição não diz a parte do branco, a parte do louro, a parte do pardo. Não. Bem verdade, não deveria, né? Não deveria. Você vê que esse discurso, ele acaba gerando dois lados, né? Sim. Você sim, tem aquele que é radicalmente a favor da vida preta e olha para o outro com um certo desprezo que ele era olhado. É isso. Então, quer dizer, que história é essa? Você pugna tanto para o reconhecimento de um direito, você não para poder perceber que você está segregando o direito do outro? É isso. Você vê que teve um ministro da Educação, né, no governo passado, que ele queria voltar àquela segregação do PCD. Você vê que ele tentou, e de repente, até com um olhar bem legal, nesse curso que nós fizemos na semana passada, foi tocado sobre isso. Eu até levantei essa bola lá. Eu falei, salas especiais ou salas de segregação? Qual é o limite disso? Porque se nós olharmos... É tênue. Se nós olharmos para isso, é uma linha muito fina. Sim. Que separa Sim. a segregação do direito muito tênue. melhorado, vamos dizer assim. Porque nós sabemos que existem PCDs
que não vão conseguir ficar na mesma sala, Sim. mesmo que tenha ali um facilitador, Sim. não vai conseguir. Mas não é a mesma coisa que a gente vive nessa sociedade também na área criminal? Sim. De você olhar, e eu quero aproveitar a sua presença como advogada criminalista, você não acha que, por exemplo, prisão especial teria que ser para o menos instruído, menos favorecido? Por que um advogado que comete um crime não é mais punido? Se ele Sendo conhece, conhecedor se da ele lei. conhece, se ele tem mais cultura, se ele tem... O cara Isso viaja... foi discutido pelo STF há mesmo? um tempo atrás. Sim, não tem, E acho que lugar que chegou? Bem, para os advogados foi mantida o direito, até porque a gente tem no nosso Nível estatuto... superior, os caras têm Sim. uma prisão... Normal. Pode ser colocado na prisão normal. Isso foi discutido. É mesmo? O advogado tem direito à sala de Estado maior. E isso é garantido Sim. pela Constituição. O militar vai Então, para uma prisão... Para uma prisão militar. Entendeu? Assim, Anderson, isso... Na verdade, eu, Adriana, eu não fiz faculdade para ter direito à prisão especial. Sim. Eu fiz faculdade para poder Você vê que o exercer que parece no humanos, Brasil é isso, né? exercer humanos do direito. Não deveria existir especial para ninguém. Nem muito menos para político. Para ninguém. Acho que político, então, tinha que Sim. pagar dobrado. Isso aí. Não deveria existir prisão especial para ninguém. Você não cometeu um crime? Para mim, você não tem diferença nenhuma do dono da boca. Sim. É um crime da mesma forma. Quando eu falo para você que, assim, o escolher a parte criminal, que a gente costuma dizer na faculdade, que a gente namora o cível, casa com trabalhista e trai com penal. Entendeu? Então, assim, são Você as tá fases. nessa fase. Não, o trabalhista eu não passei, não, porque assim, eu não tenho vocação, não. Graças a Deus eu tenho uma santa que cuida dessa parte. A não? Tânia tá no trabalhista? Sim, a Tânia é trabalhística, que eu costumo dizer. Então, 2 casos que aconteceram. Eu tive um cliente que foi preso na Serra de Petrópolis, com 60 quilos de pasta base. Caramba! Eu posso te dizer assim, com muita tranquilidade, usar até um jargão popular, que ele estava como boi de piranha, porque se pegaram 60, passou 300. Sim, é óbvio. Tá? Meu cliente pegou 15 anos. Alguém entrega aqueles 60 para que foi uma preso tonelada... por uma delegacia na Serra de Petrópolis, por uma delegacia do Grajaú. Tem nada dado. Não, tá, não tem nada dado. É no caminho, Sim, entendeu? Tudo a ver. Tudo a ver. Pegou uma pena máxima, pegou 15 anos, entendeu? Consegui fazer a desclassificação de algumas capitulações que ele foi condenado, que foram o 33, o 35, que é associação ao tráfico, o 40, que é evasão de divisas. Consegui desclassificar esses 2, mas a posse da droga, que é o 33, não consegui. Ele preso Mas ano... ele não cumpre os 15 de jeito nenhum, né? Cumpriu um sexto, né? Sim, porque ele é primário. Então, um ano depois, mais ou menos, aconteceu... Aproveitando essa janela aí, você concorda? Sim. Por quê? Porque eu vou te explicar agora. Um mesmo rapaz foi preso, se eu não me engano, no norte do país, com 300 tabletes de pasta base. Ele era filho da desembargadora do Estado. Ela mesmo A lei é igual para todos. analisou o habeas corpus, concedeu a soltura, fez o alvará, assinou, foi dentro do presídio e tirou o filho dela. Por que a lei para o meu cliente é diferente? Um absurdo, né? Um absurdo. Então, é com base nesse olhar que eu te digo. Que aí ela acaba dando jurisprudência, né? Não só de jurisprudência. Para mim, ela faltou respeito com claro, aquilo que ela estudou. Claro. Entendeu? É claro. Ela faltou total respeito, o juízo natural. É aquela história de cortar na própria carne, são sobre poucos, isso. né, Adriana? Muitas das vezes, Anderson, eu já ouvi de muita gente por que você defende bandido. Sim. Mas eu já saí de audiência de uma senhora, de uma audiência de roubo, que ela falou para mim: a próxima a ser roubada pelo seu cliente é você. E eu falo isso com muita tranquilidade. O bandido bom é o bandido morto quando você não corta na carne. Exato. Quando não é seu pai, seu irmão, sua filha, seu filho, seu tio. Ou seu assistido. Eu estou numa área de vulnerabilidade social. Nós estamos há 14 anos aqui no Jardim Gramacho. Sim. E eu, como pastor, lido com todo tipo de crianças. Sim. Existe uma família que eu olhava para os meninos e até por conviver, de relacionamento, todos os dias, tomava café junto, aquela coisa toda. E eu meio que olhava o futuro deles, Adriana, e eu já via, por exemplo, você defendendo esse moleque. É aquela história de você olhar, aí um belo dia, já com 15, eu, de novo, estou lá visitando a região dele, e eu olho, o cara já está totalmente desfigurado. Desfigurado para quem? Desfigurado para essa sociedade, dessa mulher que disse que seria a próxima vítima dele, e ela não incentiva. Ela nunca comprou ou nunca compraria uma mochila para esse garoto, mas ela quer que ele tenha a visão do filho dela.
Ela quer que ele tenha a visão do sobrinho dela, É que isso. ganhou overboard. É isso. E esse garoto não tem um skate daquele velho. Como é isso? Aí eu falei até outro dia para um desses julgadores de plantão. Eu disse, não justifica, mas explica. Sim. Se você conhecer o barraco, se você vê aonde a comida dele é feita e que comida é feita. Assim, não né? justifica, mas explica, né? Sim, Anderson, é uma coisa que é muito triste, a gente vai entrar até na seara da disfunção social. O herói do meu filho, que fez 9 anos no último dia 7, é o Homem de Ferro. O herói desse isso. garoto É o é o MC traficante. Cabelinho. Não, não, não. Não vamos nem... É o traficante. Sim, é isso mesmo. É o traficante. Que é o que faz a festa dentro da comunidade, é o que manda lá a bicicleta no Dia das Crianças. Eu já trouxe alguns medalhistas olímpicos aqui, lutadores do UFC, eu já trouxe. Justamente na tentativa, Adriana, e muitas vezes tentativa frustrada, de substituição de heróis. Sim. Você vê que eu quero que o Zé Aldo seja o herói do moleque. Sim. Eu quero que o Davi Vieira, que já veio aqui, meu amigo, inclusive, que ele se torne o herói desse garoto. Porém, para se tornar o herói, você vê que o Homem de Ferro está no campo totalmente fictício. Sim. Mas o Davi Vieira, ele está no campo do jiu-jitsu. O cara é multicampeão mundial e tem a vida bem sucedida por conta da luta. Zé Aldo dormia na academia e é o herói do povo. Dispensa apresentação. Herói do povo. Mas quando você olha os caminhos que Zé Aldo trilhou, passou por um kimono, passou por uma boa academia, Sim. passou por um bom mestre que a aula dele, ele doou pro Zé Aldo. E, às Teve uma base. vezes a gente não consegue essa mínima base para esse garoto olhar, por exemplo, não olhar para o Homem de Ferro, não olhar para o traficante, mas olhar para um lutador. Sim. Cara, eu não tenho como ir na competição. Competição de judô, de jiu-jitsu, 90, 130 reais. Como é que eu pego, por exemplo, 100 crianças minhas do Não nosso pega. projeto e boto para competir? Não pega. Então a gente tem essa disparidade, Disfunção aí. disfunção social que... Acontece. E é bem engraçado que eu acho que assim, a gente conseguiu essa simbiose desde o início. Já falamos do crime, deixa isso pra lá, que eu nem tô fazendo mais isso hoje. Você vê que assim, a pessoa entra, vai Sim. evoluindo, mas vamos voltar pra cá. Sim. Então, Adriana com o PCD. Como começou? Vamos lá, isso. Por quê? por Você tem um quê? filho de qual idade? Não, eu tenho 2 filhos. 2 filhos. Eu Qual tenho idade? de 22 anos. Você acaba entregando a tua idade, né? Não tem Você problema, não queria gente, falar a tem tua idade. 42, feliz tá bom, avessa, tá bem. super tranquila com isso. Bem Não temo. resolvida. Muito. Eu tenho um filho de 22 anos, que é o Arthur, minha paixão, que hoje já tá tocando a vida dele aí, Legal. trabalhando. Seguiu a carreira E da tem- mãe, não? Não, seguiu a do avô. O avô era o quê? O meu pai, tem uma auto elétrica. Ah, legal. Tá bom Entendeu? também. Tá ótimo, tá em bem. casa, É. tá em casa. Se vira, não fica duro. Não fica. O que mais Importante tem é é quem isso. precisa. É isso mesmo. Então, e tem o Ricardinho, que fez 9 anos, agora dia 7 de setembro. Esse sim. Fala pra. Pelo menos me ilude. Já é né? do direito. Já é de grande valia. Se defender, já sabe. Tem uma celeuma de defesa pra tudo que você falar. Legal. Entendeu? Então. Esse é advogado de pai e mãe, né? Esse é. Esse- Esse Não já tem veio jeito, de tá no berço. DNA, tá no DNA. Ele não teve muita escolha, tadinho. Entendeu? Veio do berço. E dizer pra você, o que me encaminhou pra essa paixão foram os meus filhos, não. Eu não tenho. Sim. Nenhum dos meus 2 filhos possui nenhum tipo de deficiência Sim. física, motora. Porque a gente viu a mental. mudança, inclusive, do nosso senador, né, da República, o Romário. Sim. Ele deu uma guinada depois da filha Down. Sim, sim. Então, normalmente, quando vem na tua família, Sim. a defesa, às vezes, da bandeira é meio que natural. Sim, até. Você não foi pro PCD pra... Não foi por conta disso. Nem é dívida que você tenha de remorso, nada. Nada. Por, não que, é. por que defender a bandeira? Então, vamos lá. Quem me deu esse papel, quem me entregou esse carguinho aí foi o nosso presidente. Eu quero até agradecer ao Wagner Botelho, que eu costumo dizer que ele é o grande culpado, mas a gente agradece. Abençoado culpado. Sim. Nós tivemos algumas modificações assim que nós iniciamos a gestão em 2022 e eu lembro até hoje, dia 18 de março de 2022, acho que por volta de umas 18 horas, ele me liga, segunda-feira você está assumindo a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu, tá bom, boa noite para você também. Ótimo. Simples assim. Simples. Sem Toda a OAB tem essa repartição? Sim, todas. A OAB de Caxias hoje conta com aproximadamente 42 comissões em diversos assuntos. Surgiu na gestão dele Não. o movimento? O movimento para quê? Qual movimento? Para a inclusão do PCD?
Então, A defesa já tinha sim, na a tese. bandeira já existia. Sim. Tá? Tava largada no canto. Sim, lá guardadinha dentro do bolsinho Sim. lá. E assumi a comissão, tive a doutora Tatiana Monteiro como minha vice-presidente e peguei essa bandeira e aí, vamos usar ela onde? Sim. Eu acho que eu parto de uma premissa que quando você assume uma comissão com um assunto com tanta pertinência, eu vou trabalhar para o PCD, Claro. dentro da OAB. Quem são os advogados PCDs? Não A existia? gente não se tem um cadastro disso, não se tem isso nada inscrito em algum lugar, não se tem. No primeiro momento, nós criamos um movimento de jogar... A começar em mim, né? Sim. A OAB primeiro tinha que olhar para si, para depois... Eu vou chegar nessa parte Sim. aí. A gente criou uma chamada para sair nas redes sociais. Você que tem algum tipo de Qual é deficiência... o nome daquele rapaz que tem deficiência visual lá da secretaria? Ele é advogado, né? Então, Me perdoa, vai. não sem problema. Você que tem deficiência, eu quero te ouvir. Pelo seguinte, Anderson, eu consigo ter uma visão muito tacanha do que um deficiente precisa. Sim. A visão tacanha de que forma? Um piso tátil, uma barra de proteção num banheiro, um mediador, um E intérprete de Libras. normalmente o primeiro olhar que a gente tem pro PCD é de dó, né? É de pena. A gente fica com aquele receio de meter a mão na coisa e acabar olhando de forma errada. Porque, por exemplo, piso tátil. Você vai colocar o piso tátil por pura obrigação, mas sem conseguir dimensionar o que é o piso tátil pro cara. Sim, sim. Quando eu te digo, ninguém melhor que o próprio deficiente para Sim. me dizer o que ele precisa, Sim. para me demonstrar o que ele precisa. E foi nesse momento que, quando eu coloquei a chamada, eu queria ouvir qual era a necessidade Legal. dele. Que ele me dissesse, olha, Adriana, eu preciso disso, disso e disso. Dentro da própria OAB já tinha Sim. piso tátil? Tinha. Legal. A nossa OAB, Tava nós muito bem temos preparada. o piso tátil, nós temos a Rampa. rampa, o banheiro, nós temos um banheiro próprio para utilização da pessoa, do usuário da cadeira de roda, que tem amplitude. Isso já existia. Legal. Mas dentro do universo do PCD, Anderson, é nada. É nada, sabe? Porque quando você vai começar a viver, você vê, a gente precisa de um intérprete de Libras. Sim. Se chega um Full advogado... time, né? Full time. Se chega um advogado ali que vai ter a necessidade do intérprete. A gente precisa de um mediador. Hoje nós temos advogados com TEA. Nem todo surdo é alfabetizado, né? É sobre isso. Então, num primeiro momento, o que eu ouvi? Eu estou querendo promover um castelo de horrores. Meu Jesus. Por Deus. Eu estou chamando as pessoas com deficiência para poder expor as pessoas. Isso me deixa muito triste. É claro. Muito triste. Mas é porque- uma visão ignorante de quem Sim, fala. A ideia... Não... Porque se eu nunca mostrar o que é realidade, como é que você vai conseguir Anderson, dimensionar? tem muita gente que só senta para falar. É isso. Não levanta, se movimenta e faz acontecer. E são críticas destrutivas. São, Não vem com essa são. construtiva que não é. Só que assim, não estou construindo nada, então não preciso de crítica construtiva. Sim. Não tô construindo nada. E não está inventando a roda, né, Adriana? Não. Você tá brigando Gente, por eu tô direito- Sim, que já existe. Eu não acordei num dia e vou falar assim, eu vou fazer alguma coisa porque nunca ninguém fez. Já existe. Sim. Só ninguém olha para isso. Beleza, fiquei arrasada quando eu vi isso. Fui até para uma reunião que foi o que você falou aí agora de fazer para dentro de casa. Ouvi do presidente da seccional, um abraço pro doutor Geraldo. Ele não me entenda como crítica. Nós, numa reunião de todas as seccionais, em todas as subseções, perdão, com a seccional dos presidentes da comissão de PCD, e ele falando que ia fazer para Instituto A, para Instituto B, que tinha todo um planejamento. Quando ele terminou o discurso dele, alguém quer falar alguma coisa? Meu Deus. Adriana Levantei Lima. a mão. Ele, pois não, doutora. Se apresente. Me apresentei, sou a doutora Adriana, sou presidente da subseção de Duque de Caxias. Eu queria saber, existe um cadastro no Conselho Federal dos advogados com deficiência? Não. O senhor sabe me dizer, mensurar, qual é a necessidade de um advogado deficiente dentro da seccional e dentro da subseção? Ele não. Falei, então, começa a arrumar a casa. Ai. Quando você quer fazer para fora, você tem que começar dentro. Se a sua casa não está arrumada, você acaba não se tornando exemplo para nada. Silêncio no plenário. Claro. Silêncio. Que é o correto. Só que,
Até dentro da minha casa, da minha subseção, eu agradeço muito. A nossa sede é nova. Então, foi preparada dentro do olhar tacanho, porque os deficientes também não vieram se apresentar, atende num primeiro momento. Voltei de lá, me deram até o código do Estatuto da Advocacia em Braille, que eu acho que era para eu ficar quieta, não fala mais nada. Leva o estatuto, entendeu? Para você ficar quietinha. Mas voltei com aquele sentimento de tristeza, porque você bate numa porta dentro da sua casa e você não tem resposta. Eu queria aproveitar esse gancho aí, te fazer uma pergunta. Eu não sei se já tem essa resposta, mas é para a gente pensar também. Você falou que desde criança você já queria ser advogada. Sim. Existem PCDs que, de repente, têm esse desejo. Nós temos. Como é que é o incentivo para isso? Não Por existe. exemplo, a OAB não existe, né? Nem a Não OAB, nem existe. ninguém. Não. Porque, por exemplo, eu sei que é difícil para como chegar à faixa preta. Eu tive que pagar para chegar a ser um faixa preta, no meu primeiro módulo lá, quase 5 mil reais. E faz um ano. Todo mês eu tenho que estar lá fazendo um módulo. Para advocacia, para ser chamada de doutora, né? É complicado pra caramba e muita grana. Como é que o PCD, que às vezes não consegue emprego, consegue se formar numa faculdade? Vai pra cota? Ele cai na cota também, não? Não. Cota é só racial, né? Só. Olha isso. Só racial. Outra briga boa, né? Acho um absurdo. Outra briga boa, mas me fala, Não como fiz é que faculdade funciona? pela cota, não. Estudei. Então, Estudei, porque eu acho que pra você dizer... você tá meio loura aí, mas seu cabelo não nega. Meu amor, isso aqui foi uma tintura para poder ficar solar. Mas, em suma, mérito. Eu entendo muito a fase do mérito. Entendo também quando você diz a Adriana teve acesso a alguns aparelhos, uma boa educação, então ela chegou aonde ela chegou porque ela teve Fez base para isso. universidade pública, não? Não, fiz particular. Me formei pela Cândida. Hoje, por exemplo, hoje a mensalidade de uma faculdade de Direito tá quanto? Em Caxias, girando em torno de R$ 1.800. Pensa nisso. No... O cara foi. A Aninha foi cortada do LOAS, né? Ou o BPC, que você falou que é a mesma coisa. Sim. Foi cortado o único benefício que ela tinha. Como é que, de repente, se ela tiver o sonho de se tornar uma advogada, como é que ela consegue? Então, vamos lá. Você já estudou alguns. O espectro autista no total? Vou usar o Ainda autista não, como paradigma. Não, eu tô mergulhando ainda. São inteligentíssimos. Como é que é o nome daquele que o doutor tinha lá? Ele era alta performance? O cara tem umas 5 faculdades, cara. Inteligentíssimo. E toda vez que ele ia falar com a gente, ele não olhava, não. Ele fechava os olhos. Eu vou trazer ele, inclusive, Não. nosso amigo, faixa marrom de judô, e ele dando uma palestra lá para o pessoal da federação. E toda vez que ele ia... É Luiz, né? Luiz, olha só. Aí ele ouvia de olho fechado. Quando ele ia responder, então, na verdade, fechava os olhos de novo. Aí nós identificamos, cara. Aí depois ele se apresentou e falou que tinha realmente um grau. Por óbvio, se você vê isso num incentivo... E ele falou que nem todo autista tem esse grau de inteligência. Sim, sim. Porque existem graus. Sim. Existem graus. Por isso que eu tô te falando que eu tô mergulhando não ainda. é Eu tô com água na impossível. cintura. Não é impossível. Sim. Hoje a gente tem aí um reconhecimento da pessoa com síndrome Prestar de Down. um vestibular e entrar numa faculdade pública. É isso. Existe a possibilidade. Corre atrás Por porque ó- ainda não tem incentivo. Não existe. É meio isso, né? Não existe, entendeu? Mas não é impossível. Não é impossível. A OAB tem fundo financeiro? Como é que funciona? Não. Por exemplo, se de repente levanta uma bandeira dessa, tem que também ter um respaldo. Sim. Hoje nós não O teríamos. respaldo financeiro, não temos. Não temos. Não é um projeto que eu posso te dizer que dentro da OAB foi difundido. Mas que não é impossível. Dá para se levantar um fundo. Sim. Eu tava falando sobre isso, Adriano. Por que eu tô batendo nessa tecla e tentando desenvolver um raciocínio? Eu acho que tem que ter empresas, o poder público, um conglomerado de coisas para chegarmos nisso aí. Sim. Nós temos um fundo hoje, como as vaquinhas funcionam, nós temos um fundo hoje de X mil ou X milhões que nós vamos financiar a educação do PCD. A inclusão. A inclusão dentro do mundo, por exemplo, da doutora Adriana. Profissional, sim. No meu mundo, no teu mundo, no mundo que eles saiam da caixinha. Sim. Porque, assim, quando você diz, a gente olha para eles como coitadinho. Eu não olho. Sim. Eu particularmente... olhou? Nunca. Já olhou Nunca. para eles com Você é capaz? Você é capaz. Eu era meio capacitista. Não, eu você é capaz. confesso. Não. Eu Você é sempre capaz. fui olhar para o cara... Por exemplo, eu sou da arte marcial, né? Sim. Então, desde 8 anos eu pratico judô, jiu-jitsu. Então, eu já sou meio embrutecido. E eu olhava pro PCD, eu dizia, cara, não vou nem tocar. Se eu tocar, eu quebro. Não, eu vou te falar da mesma forma. Eu também sou meio embrutecida. E nunca Espera que teve você tenha dó. e nunca teve essa Não visão. tenho. Não tenho. Você é capaz.
Você é capaz. Também é uma linha tênue, Uma né? coisa que a Vanessa falou. Se você tá com a porta fechada, você diz pra mim que não consegue. Se você abrir uma fresta, eu faço a mesma coisa que ela. Eu vou terminar de abrir a porta e te mostrar que você pode atravessar. É isso, sabe? Não é aquilo de falar, ai, coitado, não mexe porque ele vai quebrar. Não, peraí. Vamos lá. Até onde você consegue se mexer? Isso aí, isso aí. Até onde você Eu consegue. aprendi isso aí, agora eu já sei isso. Beleza. Agora vamos andar. Porque senão também eu sou um agente frustrador. É isso. Porque eu posso tentar olhar a capacitação demais, você tem muita capacidade, não é isso tudo. É isso. E de repente eu frustro aquele PCD. Sim. É achar o equilíbrio, né, Adriana? Até quando a gente fala que, assim, eu ia chegar nesse ponto quando a gente entrasse no É, festival. perdão. Mas, não. Eu sou meio, é pra meio não perder o atropelão mesmo. raciocínio. Já me chamaram de Faustão, que eu corto meus convidados. Não, tá sendo legal, Não é? tá sendo legal. A gente é igual, bruto igual. Viu aí? Bruto igual. Quando a gente vê profissionais que não estão preparados para isso. É muito triste. Sim. Muito triste, muito triste. Eu tenho um orgulho muito grande da minha equipe do festival, dos meus professores, terem, primeiro, o amor. E humildade também, né? O amor a isso, a humildade para poder estar ali e a capacidade, que é muito importante. Quando eu falo capacidade, é você entender o que está fazendo, o porquê está sendo feito. Sim. E ter aquele um milindre de saber, pode até aqui, daqui pode um pouco mais, Sim. e eu não vou desistir. Entendeu? E só a especialização te dá isso. Só. Se você não se especializar... Isso, E a vivência? Eu te dei o microfone e você não quis ligar, viu? Aí agora fica aí metendo bedelho aí. Não, e a vivência, porque assim, hoje, sentar aqui, falar com você que eu tô indo pra terceira edição, há 11 dias dela, com muita tranquilidade, eu tô praticamente há 1 ano nessa loucura. Sim. Entendeu? Então, hoje funciona por quê? Não vou dizer pra você que eu tenho a capacidade clínica. Não tenho. Quantos advogados tem na OAB de Caxias? 3, Só pra eu falar um pouquinho. aproximadamente 3 mil. 3 mil. Por que, Adriana? Por que o presidente te liga no dia 18 de março e diz, você agora é presidente da... Por quê? Conta desse brilho nos olhos que você vê. Legal. Já Não tinha tem isso? nada Já tinha isso? Não tem nada que você me diga, você não é capaz, que eu não vou fazer. Mas você nunca tinha defendido diante dele a bandeira PCD? Nunca. Ele me deu, fui pra casa com um teatro de horrores na cabeça, só que eu não desisto. Diz pra mim que eu não vou fazer, que eu vou fazer 3 vezes melhor. É o combustível da Adriana. Fui pra casa, eu lembro, um domingo, eu sentada, assistindo Esporte Espetacular, passou uma entrevista sobre o histórico do Daniel Dias. Maneiro. Fantástico. Nadador. Nadador. Multicampeão, Medalhista. multicampeão. Isso aí. Não é só medalhista, ele é recordista. Eu falei, gente, é isso. É por aí. Legal. E outra, o meu presidente tem aberto uma bandeira, tem levantado... Ih, meteu a mão na bolsa, já ficamos assustados, né? A gente tá aqui nos bastidores com a Tânia, que é hoje braço direito, tropa de choque da Adriana, direito e esquerdo. E ela é caladinha, quietinha. Eu falei, eu tenho medo dessas caladas que mete a mão na bolsa com facilidade. Que nada. Doutora Tânia do bem. A não ser que você mexa comigo, ela vai ficar ali ótima, quietinha. Então, assim... Me fala, do Daniel Lima. O Wagner, nessa nossa gestão, a gente tem muito aquilo de... É a casa do advogado, mas do advogado aberto para a sociedade. Eu chamei o advogado não quis me ouvir. Então, vamos para a sociedade. Primeira coisa, passei a mão no telefone. À época, eu tinha 2 amigos que trabalhavam no COB, o Leonardo e o Giovanni. Beijo para eles. Falei, gente, olha só, eu tô vendo o Daniel Dias, tô na comissão do PCD, queria fazer um evento esportivo na OAB para o PCD. O que vocês conseguem me ajudar? Bem, o COB não tem nada direcionado ao deficiente. Vou te apresentar um professor do CPB, do Comitê Paralímpico Brasileiro. Aí foi um presente. Deus é muito bom nessas horas. Legal. Me apresentaram o Fernandão, que é treinador de medalhistas, esteve com a gente no lançamento do festival no ano passado. É uma pessoa tão apaixonada quanto a gente. Legal. E falei para ele toda a minha expectativa, tudo que tinha acontecido, essa história. Contei para ele que estava muito frustrada. Isso foi dia 3 de março do ano passado. Ele virou para mim e falou assim, Adriana,
A ideia de um evento paralímpico é muito legal. E faz o seguinte, dá uma olhada no site do CPB, nas mídias sociais, que lá tem muito curso, tem alguns eventos que são muito legais. Falei, tá, correria da vida. No dia 6 de março, eu abri, 6 de março de 2022, eu não vou esquecer isso nunca na minha vida, eu abri o Instagram do CPB. Tava lá, abertas inscrições para o Festival Paralímpico. Opa. Eu falei, gente, o que é isso? Cliquei, fui ler. Um evento que acontece desde 2017, está na sua 5ª edição, onde atende mais de 90 Relativamente núcleos. recente, né? Isso aí. Tudo é muito recente para o PCD. Tudo. Atende aproximadamente 90 núcleos com modalidades paralímpicas, para as crianças terem atividades lúdicas e contato com o esporte. Falei, gente, que legal. Vou ler o edital. Fui lá ler o edital. É para... Quem pode se inscrever? Unidades esportivas, prefeituras, entidades sui generis. Aí depois você para... Já fez a inscrição. OAB é o quê? Fui descobrir o que era OAB. Vou descobrir dentro o que daquela é rela OAB. ali, deixa eu ver se a OAB A gente vai se incluir encaixa. em algum lugar. É isso. A OAB é uma entidade sui generis. Pronto, tô dentro. Poxa, vou ver se Caxias já participou. Nunca tinha participado. Falei, e como é que eu vou organizar isso? Aí você vai ver. Porque o CPB me dá um rol de requisitos a serem cumpridos. Eu preciso de ambulância, eu preciso de criança para poder participar, para que o festival aconteça, eu preciso de mídia social. Então, assim, tem todo um esquadrinho que a OAB não tem. Sim. Então, aonde eu vou conseguir isso? Com a prefeitura. Então, vamos fazer uma parceria. OAB e prefeitura. E isso tudo pensando, já tinha enviado a inscrição, conversei Depois da com missão o Wagner. dada. Depois da missão dada. Conversei com o Wagner, ele costuma me apoiar em todas as minhas loucuras. E você podia muito bem, Adriana, simplesmente receber o cargo e continuar com a bandeira lá no cantinho, né? Sim, sentadinha lá. Entendeu? Eu sou presidente, Quem mas... CPB? Tem um evento, vai lá e fala. Sim. Precisa de alguém. Eu te falo isso porque a certo. gente uma vez foi numa reunião e eu ouvi de uma pessoa que tinha que socorrer uma família, que quando a família batia no portão, primeiro eu vou ver meu filme, eu tomo meu café, aí depois eu vou ver se eu atendo. Então, dentro das especificações que nós hoje abraçamos, existem pessoas assim também. Ela é a terapeuta, ele é o médico, mas primeiro ele vai ver a vida dele, aí depois, se sobrar tempo, que nunca sobra, porque você não é uma pessoa à toa, né? Você não é uma pessoa sem tarefas, não, você é multitarefas. Eu falo sempre isso do chamado do Cristo, né? Quando ele chamou os discípulos, ele não chamou nenhum vagabundo. Todos estavam atrelados e trabalhando muito. Sim. Ele disse, larga a tua empresa pesqueira e me segue. Primeiro ele faz a multiplicação dos peixes lá, a pesca maravilhosa, a empresa bem-sucedida, ele diz, vem comigo. Aí o cara tem que fazer a escolha. Então, quando você foi chamada para ser a presidente, aí você tinha trabalho pra caramba. Sim, e tem até hoje. Enfim, tem até hoje. Se você esperar pra tempo sobrando... Gente... Anderson, eu vou dizer pra você uma coisa que eu falei pra uma pessoa ontem que me é muito especial. Falta de tempo é desculpa. É isso. Quando a coisa te interessa, você isso, vai arrumar exatamente. tempo. Depende da motivação. Você vai arrumar ou é financeiro tempo. ou é amor. Melhor que seja amor. Você vai arrumar tempo para que aquilo ali aconteça. Então, assim, o Wagner, graças a Deus, ele me dá aspas para eu poder suplantar as ideias, porque tem muitas na cabeça. Muita. Minha cabeça fervilha. Sim. Esses próximos 11 dias, eu vou ter que tomar muito Rivotril para não enlouquecer. Vamos entrar a fundo no festival. Pegou a bandeira... Começou a cavar. Sim. Descobriu, inclusive, fica a dica, eu pesquisei lá por causa do curso com o Dr. Luiz, e por enquanto só tem vaga lá para curso online de arbitragem. Sim. Não tem ainda curso aberto. Mas me fala de novo o site lá. O CPB, que é do Comitê Paralímpico Brasileiro. Comitê Paralímpico Brasileiro. Vale muito a pena. Muito. Para quem trabalha com o PCD, para quem dá aula em escola, né, do segmento municipal, estadual, ou seja lá, o lugar que você trabalhe, fica a dica para os professores de faixas pretas, façam especialização para a inclusão da pessoa com deficiência. Eu falava PCD, pessoa com deficiência. Então, nós precisamos. Aí a Adriana pega essa bandeira, bendita bandeira, tarefa fácil, trabalhar com PCD. As calçadas falam por si só. Sim. Eu já arrumei briga Os com aparelhos. vaga, né? A gente anda na rua, eu olho pela rua, as ruas do nosso município.
Nós tivemos um prefeito que não ganha para síndico mais, mas Eu ouvi isso ontem. ele olhou para as calçadas. Sim. O cara começou a nivelar as calçadas do município de Duque de Caxias. Infelizmente, é aquela história, a bandeira era do outro cara, o atual não faz. Ele não dá sequência. Não, para não É uma reproduzir. pena, é uma Sim. pena. Porém, as nossas calçadas são desniveladas e você me pega essa tarefa dentro da OAB. Então, não vou dizer para você que é comodidade e conveniência. Eu tenho por trás um dos maiores organismos do país, Sim. que é a OAB. É uma organização forte. E se eu não usar esse manus para alguma coisa, eu recebi um cargo que é inócuo. Sim. Ele não tem por que ser usado. Fiz a inscrição e era através de escolha, tá? Ainda tinha chance de Caxias estar fora. É mesmo? É mesmo. É mesmo. O resultado saiu no dia 24 de março, aniversário do senhor meu pai. Legal. Eu lembro que eu tive um dia muito complicado. Isso depois de já ter ido atrás de prefeitura, ter feito contato, porque eu deixei tudo amarrado para se o sim viesse... Teve uma transição de prefeito no meio disso, né? Não. Não? A gente tava na 2022. Gestão já do Wilson? Sim, já do Wilson. E... O Washington saiu quando? Quando que o Washington saiu? 22, mas o início do ano. O festival foi em setembro. Tá. Entendeu? Aí, já tudo atrelado, esperando a resposta vir. Dia 24 de março foi um dia horroroso. Muito trabalho no escritório, muito problema. Umas 17 horas, mais ou menos, da tarde, eu recebo um telefone, ama do Fernandão, dizendo para mim, você já deu uma olhada dentro. no edital? Eu falei, não, mas já saiu? Saiu, Adriana, a lista de convocados. Vai lá dar uma olhada antes e depois você me fala. Ah, ele não queria te falar. Legal. A gente estava dentro. Muito legal. OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Duque de Caxias. Cara, Muito bom. eu falei, pronto, agora me deixa. Muito bom. Me deixa que eu vou atrás. Só não cortem Vou fazer. minhas asas. Não. Bati em muita porta que fui chamada de louca. Sim. Muita gente me olha e pergunta assim, mas, gente, quem é essa pessoa? Você tem um filho, tem um parente, como você me fez essa Sim. pergunta. Gente, não. Eu tenho a gana de tentar olhar por quem não é visto. Legal. Sabe? De fazer a coisa acontecer. Não está legislando em momento algum em Não, causa própria. Em causa própria, não é por mim, não quero voto de ninguém, não Legal. preciso disso. Eu ia te Tenho perguntar isso, estava guardada essa Não, pergunta. não. Se você vem candidata. Não venho candidata a nada. Eu tenho a minha carreira de advogada muito planificada, graças a Deus. Legal. Faço isso por amor, gosto do que faço. Briguei por ter o nosso festival sendo organizado por mim esse ano. E porque reconhecido hoje, também sim, pela agenda da cidade. Sim, hoje a gente pode dizer que está no calendário. É oficial. Sim, está no calendário. E eu falei isso na primeira edição. Sim. Quando eu peguei o microfone para a gente começar a medalhar as crianças em setembro, 23 de setembro também, que foi ano passado, de 2022, eu falei, isso aqui não é um evento único. Isso vai entrar para o calendário do município. Vocês vão lembrar. Porque, assim, não adianta... Isso também algema, de certa forma, a máquina pública, né? Com certeza. Porque se você me deu a Movimenta a data, gente. não vem me dizer que não tem ambulância. É isso, movimenta legal. a gente. Movimenta a gente. Com todo carinho sabe? a todos os não, nossos... Não, assim, Anderson, com A, B ou C, acho que a gente Respeito não tá aqui... é bom e todo sim, mundo merece, pra né, ocasionar Adriana? milindre pra Sim. ninguém. Só que, assim, eu entendo que é um evento tão importante Sim. pra mim, para as crianças, quanto é para o E município. pelo seu desinteresse pessoal, profissional, as secretarias deveriam mergulhar. Você concorda comigo? Comprar a minha ideia. Isso aí. Essa foi É uma das, pelo município, foi uma independente das da perguntas gestão. que eu já fiz. O município com o porte que a gente tem, a gente nunca teve um evento desse. Como é que é isso? Tivemos. Como é que é isso? Foram instalados tantos núcleos esportivos Sim. pelos 4 distritos. Sim. Por que dentro desses núcleos esportivos não tem uma visão para o PCD? Eu tenho uma opinião, e é a opinião pessoal do Sim. Anderson, tá? Os núcleos esportivos e outros eventos que os políticos começaram a fazer na nossa cidade é porque a fábrica de asfalto agora fica com o prefeito, né? Eu não sabia. A prefeitura, por exemplo, antigamente você tinha ruas para asfaltar. Aí veio a gestão Zito e o Zito asfaltou até a calçada Tudo. dos outros. Sim. Não tem mais rua para asfaltar. Raros são os recapeamentos, como estão fazendo hoje, inclusive no Jardim Gramacho. Então os vereadores não tinham mais essa bandeira, não tinha mais essa vitrine. Sim. O que nós vamos fazer? Aí um começa a dar óculos, o outro começa a fazer não sei o quê, e aí descobriram o filão do esporte. Porque o esporte é bem legal. Sim. Porém, esse faixa preta que está dando aula é um educador ou é um brigador?
Um brigador. ou é um criador de tropas? Calma aí, eu preciso parar de criar tropas e ir para esse lado. Você vê que os tatames, eu sou professor de arte marcial, eu tenho 3 faixas pretas. Sou preta segundo dan de judô, sou preta primeiro grau de jiu-jitsu, sou preta de Krav Maga. Quando eu olho hoje, Pode brigar, né? não gosto, odeio. Não é Eu sou possível. sou manso. Mas, incrível. Interessante que a arte marcial, ela te molda. Sim. E eu sou moldado desde 8 anos de idade. Sim. Então eu sei que hoje, com 3 faixas pretas, eu sou uma arma ambulante. Sim. Por isso eu evito. Eu evito até ficar perto da Tânia quando ela mete a mão na bolsa. Não, a Tânia é perigosa. Eu tô começando até eu ficar com medo da Tânia. Eu vou Então, começar a olhar ela de outra evito forma. brigar. Porém, a gente percebe isso. Esses núcleos esportivos, os núcleos esportivos, eles são nada mais nada menos que a grande maioria, óbvio, que eu também não vou generalizar. Existem pessoas bem intencionadas, como a doutora Adriana. Sim. É difícil encontrar as Adrianas e os núcleos verdadeiros, ou Adriana, nessa geração de hoje. Eles até existem. Tudo tem um Anderson. interesse, né? Eles até existem. Ia chegar onde Tudo eu tem um ia interesse. falar. Então, quando Sempre não tem tem interesse, aquilo alguém de- desconfia. É isso aí. Pô, a Adriana não quer nada. Não é possível. Não é candidata. Eu tô te conhecendo agora, a gente foi no primeiro Sim. festival, nos conhecemos na Secretaria da Pessoa com Deficiência. Conselho, Abraço, no conselho. conselho. Abraço pro Jocélio, pra Geisa. Geisa e toda a equipe lá da Secretaria, do Conselho. Porém, mesmo nesse ambiente que é destinado ao PCD, você percebe que não chega recurso, ou os recursos não chegam os apoios. Por isso que eu falo das secretarias. Quando eu fui falar com a secretária de Educação, Se eu dividir, você vai ficar mais desesperado. eu quero. Vai, solta tudo aí. Tem recurso, não tem projeto. Olha isso. A gente teve lá numa dessas reuniões, só que, para ser uma ideia, numa reunião que eu fui, já falaram de 160 mil que tinha para ser destinado. Aí alguém não tinha para escrever. Eu falei, cara, eu tenho um amigo que ele é profissional nisso Projetista, e ele faz trabalha isso aí. R$1.000 o valor do projeto. Sim. E o projeto sai nos moldes da Secretaria de Esporte, Secretaria de Educação, Secretaria... O cara é profissional. R$1.000. Se tá brigando por 160, nada é difícil, né? R$1.000? Nada difícil. Não, nós temos uma pessoa, o outro falou, o outro... Aí eu percebi que a briga começou a ser, então, pelas fatias. Deixa eu tirar o ID desse campo, porque nós não estamos aqui, né, para brigar por fatia do PCD ou de qualquer outra classe, que de verdade, tornaram eles invisíveis, porque é mais cômodo, Adriana. Você vê que ontem nós fizemos uma pequena entrevista com a Aninha e com a Rose. A Aninha nasceu com uma formação. Sim. E a Rose, há 18 anos, essa mãe não tem vida. Porque de 3 em 3 horas ela tem que drenar a bexiga dessa menina, que não pode ter infecção nenhuma mais. Se tiver infecção, morre. O pai fez acordo na empresa para comprar todo o recurso que ele tinha muito tempo de empresa, todo o recurso ele comprou de injeções que ela tinha que tomar de 15 em 15 dias para se manter viva. O médico desenganou, essa menina só poderia ter 6 meses de vida, ela está com 18 anos. Já é um milagre, estava diante de mim um milagre ontem. Quando eu olho para isso, e eu entendo a sua paixão, quando eu olho para isso, quem briga pela Aninha? Senão a Rose. Sim. Agora, quem vai brigar pela Rose? Ninguém. Quem vai brigar pelo esposo, que é um guerreiro, que o cara vendeu tudo que tinha para poder manter... Então, hoje eu entendo um pouco mais a Adriana, e eu falo isso na sua presença, sem nenhum tipo de vergonha e constrangimento. Primeira vez que nós nos conhecemos, eu falei isso para a Vanessa, eu falei, cara, a Adriana é apaixonada pelo que está fazendo. Aí nós fomos pro festival. Chegamos no festival, nós esperamos o pós-festival. Eu estou ainda hoje... Vamos pro segundo festival, dia 23, né? 23 de setembro. 23 de setembro, a gente vai falar do festival já. E é preciso, eu falei sobre isso, inclusive, na reunião que nós tivemos. Sim. O voleibol brasileiro só se tornou o que se tornou depois de um grande centro um CT, centro de treinamento, destinado, se eu não me engano, São Pedro de Aldeia, eu acho. Saquarema, para o voleibol. Sim. Aí nós deixamos de ser a geração de prata e nos tornamos a geração de ouro. O que falta para os PCDs, que são, assim, muito abandonados, se tornarem numa geração de ouro? No Rio, nós não temos. O CPB em São Paulo. É fantástico. É mesmo? Fantástico, fantástico. Vale a pena conhecer, né? Vale. O CT do Comitê Paralímpico em São Paulo é algo absurdamente preparado para isso. Por isso a gente dá banho em muitas nações. Né? É isso. Nós temos em São Paulo. Só que assim, eu não tenho como conversar a nível Rio. Eu quero Caxias. Legal.
O meu município é Caxias. O que falta para Caxias se tornar um polo de desenvolvimento? Visão. Porque, primeiro que não é favor, vamos combinar, Sim. não é favor. Eu costumo dizer que a pessoa deficiente, ela contribui da mesma forma A que lei, eu e você. A lei é a 13.146, é isso né? aí. Ele contribui da mesma forma. Por que ele não pode ser visto da mesma forma? Um grande problema que eu tive, quando você vai chamar as crianças do município, mas não tem aula de educação física para ele. Como é que ele vai participar num festival de esporte? Ele vai participar. Isso aí. Primeiro porque eu tenho professores preparados para isso. E outra coisa, Adriana, me corrija se eu estiver errado, porque agora eu vou falar no campo do achismo. Que porcaria faz o secretário de esporte do município? Que não inclui o PCD na pasta. Dele eu posso falar, ele é advogado igual a mim. Ah, legal. Não sei. Quem é hoje o secretário? Doutor Jorge Eduardo. Que porcaria faz o cara nessa pasta? O que faz um advogado na Secretaria de Esporte? Boa pergunta. É que botaram já também esportista lá que não resolveu porcaria nenhuma. Sabe? Eu acho que falta um apaixonado, né? Falta um apaixonado. Com todo o respeito que eu tenho, por favor. sabe? Que ele não me entenda mal, mas eu tenho essa reclamação e eu tenho certeza que chegou ao ouvido dele. A minha primeira edição era para ser feita no ginásio. Eu tive que fazer numa quadra embaixo num sol de 35 graus com 174 crianças, porque estava tendo um evento de crossfit no ginásio da Vila Olímpica. Dos saudáveis, né? Porque, na verdade, eu ouvi isso de um mestre, até puxei a orelha dele e ele aceitou o puxão de orelha. Nós temos muito PCD no nosso tatame. Sim. E aí nós fizemos uma separação. O saudável vai para cá, o deficiente vai para lá. Ele usou essa expressão. Aí um professor. Na hora, desceu aqui arranhando, aí eu corri para segurar os PCDs e trazê-los pro meio dos saudáveis. E aí depois, vamos tomar um café, mestre? Vamos. Aí sentamos aqui para tomar um café. Aí eu falei, mestre, não. Você usou? Não existe. Eu usei? Usou. Aí ele, não, mas ele reconheceu. Ele percebeu que naquele momento ali ele foi infeliz na colocação. Porém, ele teve a humildade de entender e tentar moldar, porque também a gente está falando Anderson, de um... Eu super compreendo. Eu mesmo hoje... Algumas colocações, sim, né? Nessa caminhada, escorrego, não tem jeito. Me fala do festival. O que vai acontecer nessa edição? Então... Na nossa edição. Vamos falar da cereja do bolo. Vamos embora. Estamos indo para a terceira, se a gente falar em edições, é a terceira edição. Sim. Só que, na verdade, é a segunda edição do ano de 2023. De um cargo que começou março de 22, né? Sim. Na sua vida. Sim. Estamos bem. Indo para a terceira edição. Tá funcionando bem a coisa. Tá funcionando bem. A máquina tá andando. E assim, não é nem só algo que a março de 2022 de um ano que teve um. A gente está em 23 com 2. Legal. 24 Quem sabe 24. Tá chegando e Quem a gente sabe? Isso. A gente não faz 3, né? Não, eu toda vez que eu centro, principalmente com a Gabriela, que é a minha coordenadora de professores, é uma apaixonada igual a gente. Um beijão para Gabriela Lopes. É alguém... Ministrou um curso de capacitação Legal. Na primeira edição. Inclusive, quero deixar o ID à sua disposição. Sim, vou trazer Vamos fazer ela para estar aqui com a gente. tatame, na sala de aula. Sim, né? Gabriela é a melhor pessoa para isso. É uma pessoa apaixonada por que faz. Legal. E toda edição eu deixo ela mais doida. Eu já deixei para ela bem claro que eu quero 500 crianças no dia 23, mas aí é para deixar vocês bem louco mesmo. Mas vamos falar do dia 23. Isso. Teremos novidade nos esportes? Sim. Tivemos bocha. Fala do segundo. O que nós tivemos lá? Vôlei sentado. Na segunda edição, nós tivemos o jiu-jitsu, o judô, o vôlei sentado, atletismo e bocha. Bocha. Isso foi em maio, dia 20 Tinha basquete de maio. Também. E o basquete. Teve basquete. Pra pessoa com cadeira de rodas. Eu lembro que eu levei o meu moleque lá pra jogar a bolinha lá. E foi um dia lindo, maravilhoso. Só que assim, a gente vai crescendo, as coisas vão acontecendo, a gente vai mudando. Então vamos dar uns spoilerzinhos aí. Isso. Dia 23, o festival vai estar acontecendo no Grêmio Poliesportivo de Xerém. É na Vila Saz, é um local de fácil acesso. A gente vai estar ali atendendo, como a gente já vem fazendo, as crianças da rede municipal de ensino, as crianças do ID, os filhos dos advogados. Nós estamos trabalhando com uma expectativa... Fundec. Todos os aparelhos. APAI, Fundec, Pestalozzi, Inclusão, todos os aparelhos, legal. tá? O convite é externado a todos.
Nós estamos com uma expectativa, porque a gente sempre vai aumentando. Legal. Comecei com 174, fiz 312 em maio, e eu queria atender 500, eu não sei se eu vou conseguir. Vamos. Mas a ideia é essa. E para a gente aumentar o número de crianças atendidas num sábado, a gente tem que aumentar o espaço. Então, esse ano, os circuitos vão funcionar nas 3 quadras legal. que nós temos lá no Grêmio Isso Poliesportivo. é muito importante. Vamos colocar os circuitos de forma que eles fiquem muito mais confortáveis para as crianças. A gente vai estar, nesse momento, no dia do festival também, trazendo as famílias para que elas participem de alguma forma. Legal. A gente está fazendo algumas idealizações de alguns eventos que atendam as famílias nesse dia. Então, assim, a coisa está tomando outra proporção. Legal. Mas vamos falar das atividades. Sim. Como sempre, a gente gosta de estar mudando, né? Fazendo a coisa diferente. Então, vamos ter nessa edição o professor Anderson. Ele vai me dizer exatamente como ele quer e aonde, mas é alguma coisa dentro da arte marcial. Legal. Vamos ter o Para-Taekwondo com o professor Edinho, que vai estar lá conosco. Eu posso colar? Claro, Fica feio por favor, colar? não. É muita coisa. O Para-Badminton. Vamos ter o Para-Badminton nessa edição, que nós tivemos legal. na primeira e não repetimos na segunda. Aqui, ó, vamos lá, as modalidades. O futebol, num primeiro momento a gente Futebol pensou... para deficiente sim, visual? O futebol de 5 foi retirado dos esportes paralímpicos. É mesmo? Sim. Por quê? Não sei exatamente. Vamos deixar essa observações para depois. A Gabriela ficou de me explicar, mas... Sim, não vai me convencer. explicou. E nem vai convencer, Sim, né? não. Porque era uma modalidade bem sucedida, Mas inclusive. temos o futebol de 7 também. Tá. Mas a ideia do futebol não é exatamente as crianças entrarem num jogo. Não, é o contato com a bola, Sim. conhecer a bola de guiso. Sim. E é o que a gente sempre trabalha da inclusão. Voltando nos 400 ou 500 crianças que a gente queira atender, é bom que a gente frise e deixe claro. Eu tenho um percentual de participação. 80% das crianças são com deficiência. Sim. É interessante a gente falar isso. Sim. Não é um evento segregador, né? Não. Não é só para PCD. Não é. Você vê que a magia da coisa, a beleza do Senão evento... não há inclusão. É isso aí. Senão não há inclusão. É isso aí. A mágica da coisa é eu ver o meu filho que não inclusive, tem deficiência visual participar do futebol dar um conselho, de 5. já dar uma sugestão. Assim como a Rose tá com problema no benefício da Aninha, eu acho que podia ter um atendimento jurídico lá, né? Então, Ainda mais sendo AB, né? essas Não, novidades aí a gente vai guardar pro dia. Tem uma tendinha lá, né? Sim, Com o advogado lá. A gente vai ter algumas novidades para as famílias Legal. que ficam lá. A gente sabe que eles ficam maravilhados. E eu né? acredito que, por exemplo, enquanto a Aninha vai estar com o professor Anderson, com a professora Vanessa, fazendo o circuito... A Rose pode estar com a gente. A Rose pode ir lá na tenda Sim. da OAB e falar dessa A demanda. Rose pode estar com a Porque gente. eu acho interessante a gente orientar isso com antecedência, até para que alguns documentos sejam levados. Assim, Ou não? Anderson, É besteira isso. Quando a gente faz... Primeiro que eu quero que eles entendam que os filhos estão indo para lá para serem nossos. Sim. Tem que entender A gente assume isso. aqui também. Para você ter uma ideia, Adriana, sabe o que a gente faz aqui? Nós somos um dos poucos lugares que o pai chega no portão e entram as crianças que conseguem entrar sozinhas e os cadeirantes nós pegamos. Sim. Papai, senta lá junto com os outros isso aí. pais. Não, deixa teu filho aqui. E sem Porque milindre naquele nenhum. momento, e eu tiro da cadeira, eu boto no tatame, aí. boto na bola, volto pra cadeira, óbvio que é aquilo que a gente falou. Eu tô tentando me Respeitando, especializar. isso Isso aí. aí. Eu posso tirar da Respeitando os cadeira? limites. Pode. Tem alguma limitação? Não. Ih, deixa comigo. Então a é gente isso. bota pra correr, pra É pular. isso. É Aí isso. me fala. É mais ou menos Para a mesma taekwondo, coisa. Para taekwondo, o para badminton. badminton, futebol e as artes marciais. Não tem bocha esse ano. Não. Nessa edição, não. A gente sempre procura... Eu tenho um bob ali maravilhoso pra Sim. te levar pro para taekwondo. Arrasou, Né, Vanessa? arrasou. Todos os sacos de boxe nós pode levar. A gente sempre... Aparador de soco, Sim. luvas. A gente tenta sempre mudar as modalidades. Por quê? Primeiro que, assim, eu tenho visto, isso foi uma coisa recorrente, que não está tendo uma procura, sabe? A gente muda o evento porque as crianças Não que tá estão tendo indo... procura de quê? Dos alunos da rede municipal. A procura foi muito baixa. Você lembra que eu te falei? Você lembra que eu te falei? Quem me encheu o evento foi o ID e a Fundec. Mas você lembra que um dos pedidos que eu fiz foi esse? Que nós saiamos desse festival
Por exemplo, o Para-Taekwondo. O Para-Taekwondo vai ser lá no 15º, que tem lá o mestre Carlos, que dá aula de Taekwondo. E o mestre Carlos vai estar nesse evento, inclusive vou chamar ele, tô falando o nome dele porque eu vou chamar. Vou chamar Dudu Dantas para estar conosco, bicampeão mundial. Vou chamar Akran Dias e o Poleng Dias para estarem conosco, são campeões de jiu-jitsu. Para brilhantar e trazer para essas crianças a mesma busca pelos heróis. Meu anjo. Eu quero que o herói do moleque PCD seja um desses campeões aí. Não, o herói da criança. É isso aí. Não precisa nem ser do PCD, o herói da Muito criança. bem, muito bem. Sabe? O herói da criança. De você entender que, por mais que não entendam que o dia 23 é um dia único. Sim. Único. Não é a minha intenção. É o start, né? Te falei do Bruninho, sim. quero aproveitar e confidenciar aqui no ar, né? A gente falou em off. Nós temos um aluno que ele é especial e ele está no nosso curso de alfabetização. E sempre passou do corredor para a sala, da sala para casa. E Bruninho verbaliza muito pouco. A gente já interagia com o Bruninho, mas com uma certa dificuldade até o festival. Até a segunda edição do festival. Muito legal. Tivemos no festival e já pegamos um kimono, ele foi também uniformizado, e lá ele colocou o kimono pela primeira vez. E entrou lá no tatame do Kodansha Edmilson Jinx, que estava coordenando a parte do judô. E nós colocamos nossas crianças lá. Quando voltamos do festival, era um outro Bruno. Que legal. Era outro Bruninho. O Bruninho agora, ele vai para a sala de aula já focado no tatame. Quando termina, ele corre, bota o kimono e entra no nosso tatame. E campeão, lutou com o Dudu Dantas, inclusive, fez uma luta com o Dudu. Pegou a medalhinha de primeiro lugar. E assim, o Bruninho hoje é uma outra criatura por causa do festival. Quando você me perguntar Vanessa? Porquê do festival, você já tem a resposta. São os Bruninhos. É isso. São os Bruninhos, sabe? É você ver uma criança que não tem interação te dar um abraço. E o pai ficar parado, ele nunca abraçou ninguém. Eu te amo. Tu ouviu? Eu te amo. De um não verbal pela primeira vez. A medalha ser o prêmio da vida. Quero falar sobre isso também. Quero ver se a gente consegue fazer uma medalha um pouco mais representativa. A gente vai conclamar, inclusive, empresários. Atenção, empresários. Pastor Eduardo, Patrícia da Aspen, alô, CF, Júnior da CF. Estamos esperando vocês junto conosco. Isso aí. Junto conosco, porque... Qual é a dificuldade, por exemplo, do lanche? Fala pra mim. Então, agora vamos descer o sarrafo no CPB. CPB pode. Pensa num comitê que tá me deixando doida. Sim, e tem verba, né? Tem verba, não tem? Tem. Tem. A gente tem que falar da maior palmatória. A verdade é o problema da logística. Sim. O festival é fantástico, a ideia é fantástica. E assim, eu sempre tive o festival como um pontapé para coisas mais. Eu tenho meta e eu vou atrás dela. Sim. Eu quero os meus centros esportivos para pessoa com deficiência. Legal. E eu vou trabalhar para isso. Legal. Eu tenho meta. Eu não quero que o dia do festival seja um dia... fomos lá, passamos um sábado, 4 horas... A exemplo de Saquarema pro CT de vôlei, tem que ter um em Duque de Caxias, né? Sim, não, meu amor. A exemplo do CPB de São Paulo, tem que ter um CPB dentro do Rio de Janeiro. Sim. Nós somos uma capital tão importante quanto São Paulo. Não é melhor a gente ficar em Caxias, não? Meu amor... Não é melhor puxar essa brasa pra cá? Vou falar uma coisa pra você. Sendo dentro do nosso estado, Sim. pode ser até em Varre-Sai, mas que exista, Sim. sabe? Exista. Porque, por óbvio... É importante eu demais. gostaria que fosse... Quando a Falta de terreno... Para colocar, não é. Não é. Por isso que eu tô falando Caxias. Não é, falta de visão. Acho que é melhor, a gente fala só com... Falta de visão, Sim. sabe? De visão. Porque, assim, vai, político. Por exemplo, não gosta de bandeira. Então, mas a visão você tem. É falta de vontade política. Eu preciso. Porque se o político investe em você e na sua ideia, vai você junta uma equipe, não junta? Amor, eu tenho uma equipe, Anderson. Legal. Eu tenho uma equipe. De especialistas. A gente não tá falando de aventureiros. Não. É isso, é importante e isso. além de especialistas, são vivenciadores da causa e apaixonados por ela. Ninguém fica limpando, me perdoa a expressão, merda de criança sem paixão. Sim. A Rose estava falando aqui da dificuldade que é. Ora a filha tá com prisão de ventre, ora a filha tá com diarreia. Então ela tá sempre lidando com merda. Não é qualquer um. Não. Tem que estar apaixonado por aquilo. Porque se a criança defecar durante o festival, aí nós vamos ver quem é quem. É isso aí. Porque aí é a hora que o político vai embora, o empresário vai embora e o apaixonado fica. É isso aí. Mas é falta de olhar... Gente, levantam-se tantas bandeiras, e a gente falou isso no início. Nada contra. Levantem a bandeira do PCD
Levantem a bandeira. E, assim, uma coisa que eu tratei com a Vanessa, assim que eu sentei aqui, beleza, a pessoa com deficiência, ela tem a lei própria para ela, tem, deveria, os aparelhos próprios. E as famílias? É isso. As famílias. A Rose. É isso, tá morrendo. Quem é a Rose? Entendeu? E se morrer, a Aninha tá vai ficar jogada em algum canto. Tá desguarnecida, sabe? Então, quando você faz um movimento, é muito bonitinho, sabe? Estamos longe disso, Adriana? Não, acho que não. De termos uma Vila Olímpica Acho que não. inclusiva? Um CT. Um CT. Um CT. Um CT de preparação para pessoa com deficiência. Que nesse caso vai ter que ser direcionado e focado. Sim. O outro já tem a Vila Olímpica. O normal, né? Não. A Vila Olímpica hoje não tem... A de Caxias não tem estrutura nenhuma para atender a pessoa com deficiência. A sala de judô lá é menor do que o nosso estúdio aqui. É isso. É um Ou você absurdo. vai usar um banheiro para pessoa com deficiência com degrau dessa altura. É um absurdo. Entendeu? É um absurdo. Então, assim, de verdade. não tem. Eu não sei o que falta acontecer. Acho que nenhum político de Caxias tem filho especial, tem? Você sabe dizer? Eu acredito que não. Que eu me lembre, Pelo amor de agora Deus. não me ocorre. E outra coisa, não estou falando como karma ou como peso. Porque eu falei isso Como ontem aqui com a... e vivenciar. Que você vai sentir na pele o que a Rose, o que a Luciene, o que a Solange e tantas outras mães. Ou então, pelo menos, sofrem. você seja lunático igual a gente. Ou apaixonado. Isso aí, entendeu? Apaixonado. Que Eu você também não tenha tenho aquele filho amor. especial. E Que de você- verdade, sim. eu agradeço muito a Vanessa, quero fazer isso publicamente aqui. Eu falei pra ela que eu agradeço duas coisas que ela me inseriu de forma muito forte e marcante. Que são os PETs e os PCDs. São duas bandeiras que hoje eu defendo assim com unhas e dentes, que a Vanessa me colocou dentro. Eu via o PCD como tadinho. Eu era capacitista, eu era totalmente capacitista. Se ele começasse a abrir uma garrafa aqui com dificuldade, eu já quebrava a garrafa logo para Mas poder... Você é o melhor exemplar de uma pessoa apaixonada. Para mim, que nunca tive o capacitismo na minha vida, Sim. dizer hoje que eu sou apaixonada era uma coisa natural. Sim. Você não. Não. Então é o melhor exemplar. Eu tinha isso. Tanto que o ID hoje ele tem rampa para tudo que é lado. É isso. Meu tatame é acessível, É isso. meu octógono é acessível. E eu quero muito, Adriana, fazer parte dessa tropa de choque. De ir para cima dos políticos, para a gente montar esse CT, esse centro de treinamento para a pessoa com deficiência. Porque lá eles vão ter fisioterapia. Eu ainda te digo mais. A gente tá muito nisso de, óbvio, o poder público não seria nenhum favor, Sim. tá? Deveria ser até um ato obrigacional. Mas a gente também pode fazer isso de maneira privada. Sim. O empresário que estiver nos ouvindo é uma bandeira muito interessante. Muito legal. Entendeu? Eu compraria na loja A, que incentiva a inclusão, e não compraria na B, que não incentiva. E que tem o mesmo produto. É isso. Então sabe? é essa a visão mesmo. Porque a gente vê, existe todo um subsídio de impostos para que faça essa inserção, para que faça essa parceria. Então, assim, aviso, para o poder público, seria muito bom que vocês tivessem essa visão. Não tiveram, a gente está fazendo trabalho de formiguinha para que vocês vejam como a coisa funciona. Mas o que não impede do empresário, da classe privada, também se interessar por isso. E que o investimento também pode ser misto, né? É isso. Público-privado. Isso aí. De colocar a coisa para funcionar. Porque Quanto custa o festival, Adriana? Se trocar... Se não... Quanto custa o festival? Em remédio que a coordenadora toma para não ficar louca. A caixa d'água dela já tá cheia de Rivotril. Já tô tomando disso como suquinho. Como suquinho. Assim, Anderson, eu particularmente nunca fiz um número. Sim. Exato. Mas o custo-benefício, ainda que fossem milhões, valeria. Pelo Bruninho. Eu falei pra Tânia ontem, a gente foi... Eu pagaria 10 vezes mais o valor. Nós fomos para algumas reuniões para poder falar sobre patrocínio. Comecei a porque falar é inevitável, do CPB. é inevitável. Isso aí, do CPB. Falar em também não valores é terminei. inevitável. Hoje a gente não vai ter fornecimento de água pelo CPB, não vem mais lanche pelo CPB. Então, tipo, a gente vai se virar. Estamos no deserto sem pai nem mãe. Mas vai dar tudo certo, sempre dá. Vai. Falei pra ela, se a gente não resolver isso, eu vou dar um jeito. Você já leu A Arte da Guerra, né? Com certeza. Claro. Ou seja, tem um trecho naquele livro que eu sou apaixonado de verdade, que ele diz, arrebente o navio nas pedras. É isso. A gente está sem navio
Você quer voltar para casa, tem que ganhar o navio do inimigo. Então, eu prefiro faca nos dentes do que falsa promessa. Sangue nos olhos. Falsa promessa. Ó, o lanche, talvez não quero. Eu consigo isso. É isso. Me diz o que você pode fazer, que dentro do que você pode, eu vou ver o que eu terei que fazer também. Legal. Porque não adianta só pura e simplesmente eu chegar para alguém e falar assim, eu preciso disso. Qual é a minha contrapartida? Aonde que eu vou colocar aquilo? Em números aproximados, o festival ele todo organizado acontecendo, ele custa, em média, 15 mil reais. Ah, que isso, tá falando sério? Tô. É muito pouco. É ínfimo. Pros 500 bruninhos. É ínfimo. É muito ínfimo. pouco. Porque a gente pensa num quê? A gente pensa num lanche. Nós fizemos a inclusão, eu estava conversando isso quando a gente chegou. Não é legal eu ter um familiar lá comigo de 8 da manhã a 1 da tarde e eu não ter uma visão pelo amor de de Deus. que ele tem que ser hidratado, ele tem que ser alimentado como os nossos participantes, como os nossos voluntários. Quando você vai organizar. Uma coisa que eu gosto muito de falar as crianças elas são premiadas por estarem ali. Não por elas terem tirado o primeiro, segundo, terceiro lugar, não. O grande prêmio delas, a grande premiação, é ela ter se permitido viver aquilo. Legal. Então, a gente medalhar as crianças é o agradecimento da gente obrigada, você é um campeão. E, por incrível que pareça, tem muita parede no Jardim Gramacho hoje, que a primeira medalha que essas crianças colocaram foi a medalha do festival. Você não tenha dúvida. Muito legal. Isso a gente está desde 2022 vivenciando, Muito sabe? legal. De você ver o orgulho que as crianças... Até quando você falou, poxa, a gente podia ver uma coisa melhor. Foi tudo muito assim. Sim, claro. O que acontece? Ano passado, eu comecei a organizar em março para um festival que aconteceu em setembro. Esse ano, eu recebi, dia 10 de fevereiro, o convite para um festival acontecendo em maio. Então, é tudo muito... Sim, é tudo muito rápido para poder... Nós tivemos 2 meses para poder organizar, para chamar todo mundo. Então, por óbvio... E outra coisa, eu falei da melhora da medalha pensando no empresário. Sim. Porque, de repente, o cara vai ter na fitinha da medalha o nome da empresa dele. Então, ele vai querer, de repente, botar esses 15 mil. Sim. Então, eu boto o tatu, o nome do cara na minha testa. Meu amor, eu não tenho uma tatuagem no corpo, faço nos 2 braços. É para esse lado que nós estamos indo. Inclusive, eu quero de novo chamar a atenção aqui do Dudu Dantas e a Genial, Banco Genial. 15 mil, eu tenho certeza que nós vamos conseguir esse valor pra gente incrementar isso aí. Tem facilite, tá tranquilo. Pastor Eduardo, meu amigo, meu querido amigo, é meu parceiro desde o ano 1 do ID. Nós vamos fazer desse festival aí. Anderson, uma grande porta, né? Porque é a porta pro nosso CT, né? É isso. Pelo amor de Deus. Olhem pra isso. Você vê que você falou do Danielzinho e... Por enquanto, nenhuma edição do festival teve piscina, né? Ainda. A gente precisa de uma piscina olímpica. Nós não temos nenhum centro esportivo estruturado com piscina pra gente poder ter esporte aquático. Eu já fui cobrada disso. É uma pena. Eu já fui cobrado. Tem o polo, tem a natação em si. Sim. Só que a gente não tem hoje. É uma pena. Entendeu? É uma pena. Avisem, os 500 tá vendendo, tá? Os 500 tá à venda. Mesmo? Sim, Clube dos 500. Quanto tá pedindo ali? 1 milhão Não sei, não sei. Não tenho ideia. Clube dos 500. Mas seria um bom local. E não podia ser desapropriado e ser ali o CT? Eu também acho, ser para utilização pública. Tio Wilson. Senhor Wilson! Fala, meu prefeito. Pelo amor, sempre te amei. Intenso agradecimento. Sim, verdade seja dita. Sim. Assim, o Anderson, eu sou o tipo de pessoa que eu primo da seguinte forma. Perfeito não é. Mas eu também não tenho a perfeição. Sim. Eu sou ser humano, passível de erro. E eu sei que quando a gente vai para a máquina, por mais que a gente entenda que ela é imperfeita, ela é comandada por humanos. Sim. Então, a imperfeição E outra vai coisa, são muitos interesses, né? São muitos interesses. São muitas cabeças. São 29 cadeiras, né? É muito cacique para pouco índio. Essa é a grande verdade. Só que eu tenho que dar a César o que é de César. Eu tive uma parceria das secretarias e do prefeito, tio Wilson. Tio porque já entrou no meu coração. É alguém que esteve com a gente no dia 20 de maio. Ficou do início ao final. É importante falar isso. E abraça
abraça. Não era só uma presença espontânea, não, né? Não era. Estava vivendo o festival. Viveu aquilo ali, presenciou, medalhou as crianças, estava preocupado com toda a organização de como a coisa estava funcionando. Sim. Então, o meu muito obrigado. Obrigado aos secretários que andaram comigo, a secretária Iracema Medeiros, sei que está passando aí por um momento difícil, os meus sentimentos e as minhas preces estão com a senhora, o meu muito obrigada, que é a nossa secretária de Educação, sabe? As secretarias Comunicação, Segurança Pública, Saúde, doutora Célia Serrano. Então, a gente tem que reconhecer que claro. a coisa está funcionando. E que cheguem as outras secretarias, sim, né, Adriana? Sim, que isso Por se favor. torne plural. Que isso se torne plural. Claro. Que não seja só uma bandeira do ID, da OAB, Isso aí. que seja uma bandeira plural. E outra sabe? que fique tão bem hasteada que os outros municípios enxerguem, que os outros estados enxerguem, que nações possam enxergar aquele pontinho lá na Baixada Fluminense chamado Duque de Caxias. Por que não? Já deixando o recado, nós fizemos em Caxias, as outras subseções já me convidaram para levar. Ou seja, eu fico vendo isso muito no judô, tá? Sim. Eu vejo, por exemplo, Mesquita tendo campeonatos da federação, enquanto Duque de Caxias não tem. Eu cobro isso do núcleo da Baixada, e aí o cara fala, pô, Anderson, o Caxias não tem estrutura. É isso. O banheiro, o vestiário da Vila Olímpica é uma vergonha. E vou fazer o quê? Estender a mão à palmatória, tomar a palmada e pedir aqui encarecidamente. Não permitam que o Festival Paralímpico, o Festival da Inclusão, saia de Duque de Caxias por falta de estrutura e de parceria. Hoje, eu te falo, quando te disserem que não tem estrutura, mostra o Grêmio. O Grêmio? Eu não fui no banheiro do Grêmio, não, mas... Perfeito. Pelo que o pessoal estava falando, você mostra vê que... o Grêmio. Mostra legal. o Grêmio. Entendeu? E aí, nesse caso, vamos usar 3 quadras. 3 quadras. Podemos, inclusive, ter a quadra com menos barulho. Sim. Que aí bota o pessoal que tem sensibilidade. É isso aí. O som. O que acontece? Uma coisa que a gente tem que deixar bem pontuado. Ah, teve som, eu não ouvi som. Primeiro que se eu tiver autista no meu festival, o som vai ficar baixo. Sim. Tá? O som vai ficar de forma que eles não se descompensem. Eu até te entendo, eu falei isso com a Vanessa, eu compartilhei isso com a Vanessa. Eu te entendo que se eu faço muito pedido também ao político, vai ter a hora que ele vai ter que falar, né? Não adianta. E para ele falar, ele não quer falar com aquele som baixinho ali, ele respeitando. Quer ser ouvido. Ele quer, e os assessores às vezes são mais chatos do que o político. Eu fico olhando, a gente às vezes tem problema com o assessor aqui. A gente convidou, por exemplo, o Serginho para vir. Aí tinha tanta segurança que eu falei, não cabe todo mundo na minha sala é pequena. E aí os seguranças ficaram no carro, outros entraram, ficaram aqui e tal. E quando o Gutenberg esteve aqui, uma série de assessores, tem que falar com esse, com aquele, eu falei, meu Deus. E às vezes a gente percebe isso. É constrangedor você estar num ambiente inclusivo e todos, se não sabem, devem saber, pesquisem. O autista tem essa sensibilidade, hipersensibilidade. Então nós não podemos, e alguns ambientes, eles vão ficando estressantes pra gente, Sim. que não tem necessidade Sim. especial. Imagina para aquele que quase não sai às vezes. Isso. Porque muitos que nós conseguimos levar para o festival talvez a primeira ou o primeiro contato dele com o esporte. Sim, tem muitos ali que nunca tiveram contato com o esporte. Maioria, olha aí. A maioria. É o que eu falei. A barreira que eu tenho... Bocha, eu nunca tinha pego na bola da bocha. Quando você vai para uma escola fazer o convite, mas eles não têm esses esportes aqui. Mas, gente, são atividades lúdicas. Sim. A gente vai montar a modalidade de forma que ele vá ter contato. Se a gente for pensar, vou levar meu filho, ele vai participar de um basquete para pessoa com cadeira de roda. Nós levamos as cadeiras de roda, para quem não é usuário de cadeira de roda. Nós levamos uma Você já assistiu aquele grupo Faca na Cadeira? Não. Cara, depois tu pesquisa. Fantástico. Pelo amor de Deus. Os caras vão pelas rampas de mega rampas de cadeira de rodas. Aí. E saltam de lá. Coitado? Não mesmo. Não é. Eu não teria coragem de fazer aquilo ali. Não é, coitado. E assim, bebam da mesma água que me contagiou, gente. Por favor. Porque isso é bom. A gente tem dela pra Isso é bom, servir. não, a gente divide. Inclusive, vamos levar pro festival. Sim. Sabe? Se os políticos não têm a notoriedade, eles gostam de números. Sim. Eu comecei com 174. 174 crianças, se eu colocar cada uma com um adulto, são 174 adultos votantes. Por favor. Tá? E outra, beija meu filho, adoça minha boca. Sim, se eu fiz o de maio com 312 crianças, eu tenho 312 responsáveis ali. Lares.
Porque, na verdade, quando Sim. a mãe leva, o pai... Como é que foi lá? O pai, o irmão, o tio. É isso. Aquilo que foi patrocinado teve repercussão. Por Vamos favor. entrar no ano político. Por favor. Tenham visão. E a gente vai apertar. Nós vamos apertar. Vamos cobrar. Tem que ter cobrança. Eu quero inclusive, pegar essa... Se não tiver, a gente vai criar esse projeto do CT e Sim. vamos atrás. Se os O políticos não a não gente nos já derem, tem. a gente vai para as empresas. O não a gente já tem. É isso. O não a gente A já gente tem. precisa dos políticos, por exemplo, para Sim. desapropriar um 500 da vida. Sim. Vai lá e paga os 500 e deixa a isso gente aí. transformar aquilo no Isso CT. aí. Libera. Por Libera favor. que a gente faz. Deixa que a gente passa. Entendeu? Libera que a gente faz. Porque assim... Essa caminhada, o percurso vai ser de quantos K? Não. Não tem 100 cá, metros. não faça Sim. isso. Eu não posso botar minhas criancinhas pra andar muito, tá? Porque você sabe que com eles ali eu compro briga. Tem hipotonia, tá? né? É isso aí, não pode. Não, gente, vai ser uma caminhada, assim, Simbólica. meramente simbólica, ilustrativa, Sim. pra demonstrar o agradecimento que a Levem gente tem. suas faixas, né? Sim. Com os pedidos, com agradecimento, placa de recado para a sociedade. Eu acho que é importante levar as sim, faixas, não é isso? sim, Vamos sim, fazer esse sim. movimento aí. Usem esse movimento de uma forma para você se expressar. Legal. Entendeu? Porque é essa a ideia. Para taekwondo, para badminton, judô e jiu-jitsu para todos. Futebol e atletismo. É isso. E a caminhada. É isso. Adriana, quem pode participar? De 0 a 100 anos. Toda a sociedade pode De participar. 0 a 100 anos. Você tem vontade Vamos de fazer um fazer barulho, vamos fazer um uma barulho. atividade paraesportiva? Isso. Se inscreve. Aí agora me fala, você precisa da água, do lanche. Água, lanche para todo mundo. As medalhas a gente está tentando ainda ver, porque nós Sim. tivemos um patrocínio no início do ano. Eu quero até agradecer uma empresa do centro do Rio. Agora vocês me perdoem, eu não lembro o nome. Sim. Depois a gente Mas bota tá os créditos sim, lá. Tá lá anotadinho, eu mando. Manda o os Instagram créditos. deles que a gente marca com, Isso aí. com o QR Code. Então, uniforme a gente já tem. Nós recebemos o uniforme do CPB na sexta-feira. Legal. Mas eu vou fazer uma contagem geral para saber exatamente quantos uniformes a gente tem, até para poder atender Sim. todo mundo nesse evento. Já falei a idade. Se nós já tiver algum falamos profissional de educação física nos assistindo, voluntário. por favor, se Vai apresentem. ser muito bem recebido. E, de repente, é crescimento também para esse profissional de educação física. Vem ver o esporte de um E venha com o outro coração olhar. aberto, venha com humildade para aprender, com capacidade para ensinar. Nós estamos aqui para aprender também, né, Sim, Adriana? Sim. A gente não sabe tudo, Anderson. Muito legal. A gente não sabe tudo. É igual, eu levanto uma bandeira que eu não conheço as doenças. Isso eu acho uma falha muito grande. Uma falha muito grande. Sim. Eu conheço como operadora de direito. A gente De descobriu, pegar. a gente esbarrou agora com o tal do TOD, né? Que é transtorno positivo desafiador. Transtorno positivo desafiador. Adriana, de verdade, para mim é novidade. Pra mim também. Ou seja, quando a gente chega nisso, aí tem um tal do TID também, né? É complicado. Ou seja, a gente lida com, hoje, principalmente, né? Aí tem aquela polêmica que os alimentos estão causando mais autismo, etc. Enfim, a gente não vai entrar nessa seara, mas, como você falou, se a gente esbarra lá com um TOD, a gente vai ter que conter, vai ter que segurar, o que fazer. Sim. Então, é por isso que a gente busca especializações, é por isso que a gente estuda, tá aqui na mesa não por acaso, né? Tá aqui o dicionário, vou lá, Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Então, a gente também vai atrás de algumas fontes para aprender e continuar aprendendo. Essa caminhada é aquela história, né? A gente vive 100 anos e não aprende tudo. Não. Imagine na área do PCD. Né? Que aprende. cada um é um... O ser humano já é assim. O PCD é mais ainda, é mais intenso. Se ele tem sensibilidade, é muita sensibilidade. Você tem que deixar o garoto de meia, se ele não quiser tirar meia. Tem que respeitar o espaço dele, como a gente quer que respeitem os nossos. A gente tem que terminar, né? Já tem umas 2 horas de papo aí. Meu Jesus, a gente fala. A gente fala. É dupla dinâmica. Gente, é o amor. É o amor, só é isso entenda. mesmo. Porque quando a gente vai desenvolvendo E é um o assunto sim. E é um papo gostoso, porque é um campo que, para quem ama de verdade, é comprar briga. Sim. A gente vai para um passeio e vê alguém destratando um PCD, a gente compra a briga e para na delegacia. Perder o réu primário. E agora é bom que eu não posso perder. Não, agora né? você tem advogada. Advogadas. Entendeu? Chama a Tânia, que é a moça Tânia, da bolsa, legal. que saca na bolsa, entendeu? E a Adriana que vai Legal, lá gritar. é isso. Entendeu? Agora eu tô tranquilo. Eu agradeço imensamente
Repiso, dia 23, familiares, Por favor, não deixem de por participar. Levem as suas crianças. Vamos ter os ônibus? Sim. Opa, Você acha isso que é eu deixo importante. vocês sem Isso transporte? é importante. Esse é o nosso agradecimento à nossa secretária, ao Isso. CONTRAN da Secretaria de Educação, que nos forneceu Fomos gentilmente. muito bem tratados pelos que motoristas, bom. pelo Eu o fico pessoal. muito feliz. Foi muito atencioso na hora de botar os cadeirantes no elevador, né, Eu Vanessa? fico muito feliz. Foi perfeito. Eu fico muito perfeito. feliz. A coisa funciona. Sim. A coisa funciona. Quando você sai espalhando amor, o amor vai contagiando, É isso entendeu? mesmo. Joga pro Então, universo que... Joga pro universo que ele desce resolvendo a coisa. É isso. Vamos ter o transporte. Aquele que quiser procurar o ID para poder estar se inscrevendo, porque eles vão enviar pra gente o número ou as pessoas que vão estar indo com eles pro festival no dia 23. A gente consegue levar pro festival. No festival, hidratação, alimentação, cuidado. E a única coisa que eu posso garantir é um dia que vai mudar a percepção de vocês É um dia da de pessoa impacto. com deficiência. É um dia de impacto. É um dia de impacto. que quem não sai dali contagiado, Tá morto. contaminado, Tá morto. tá morto. Tá morto. É isso. Então, é isso, E meu por amigo. falar em morto, eu quero aproveitar aqui, chamar aqui a atenção dos meus amigos, queridos pastores. Vocês que Fala em têm... morto, eu não entendi. deixa aí, não corta Eu falei, não. Meu Deus. Morto para a visão da inclusão. Eu quero chamá-los a esse movimento. Todos os pastores que têm inclusão nas suas igrejas, participem no dia 23. Traga o seu PCD ou vá sozinho. Vai para ter uma aula do que a igreja tem que fazer no seu seio. A igreja precisa. Igrejas com pátios, igrejas com recursos. Ó, a gente não tem lanche ainda definido. E eu sei que tem um conglomerado de igrejas que poderiam patrocinar isso aí. 15 mil festival. Igrejas que poderiam fazer isso num culto. Anderson. Levantou a oferta de missões dá mais de 15 mil. Então, chamando aqui a atenção dos meus colegas pastores, eu tenho lugar de fala, eu sou pastor desde 2003 e sou um apaixonado pela inclusão. Caso você não queira ir, você me manda o endereço da sua igreja que eu vou levar o PCD para que você faça como Jesus sempre fez. Botava a mão e mandava levantar. Levanta, toma o teu leite e anda. Se você não tem a unção do milagre, pelo menos participe, dando dignidade a essas pessoas e dando um dia de impacto. Eu já fui convidado para encontros radicais, visão missionária, vamos simular o ataque, a perseguição às igrejas. Faz isso mais não. Quer encontro radical? Vá para o dia 23, lá no Grêmio de Xerém, e sofra um impacto que vai mudar o teu cristianismo, a tua visão de igreja, tua visão de pai, tua visão de sociedade muda. Eu fui impactado com o Bruninho. Bruninho é meu aluno aqui, nosso aluno da sala de aula, e quando voltou, ele não era só mais aluno da sala de aula, era aluno da sala de aula e do tatame. E graças ao festival que a Adriana abraçou, foi já destratada, foi mal interpretada, e é essa figuraça aí que está aqui diante de vocês. Faça o seu agradecimento, senão a gente vai virar a vigília isso aqui, né? Falando em igreja... Eu agradeço, eu só posso ser grata. Ser grata a Deus pela capacitação, ser grata às pessoas que Ele colocou no meu caminho, porque não tem como eu dizer que eu faça qualquer coisa, por mais que o festival leve o meu nome como coordenadora. Sim. Ele é feito a várias mãos, e assim, todas essas mãos que se estendem para mim, meus roxinhos, que são os meus voluntários, estudantes de educação física, aos meus professores, que são os responsáveis que tocam os circuitos das Ponta crianças. da lança, na ponta da lança. Sim, estão ali prontos para poder receberem a pedrada. Legal. E sem eles eu não faria nada. Muito Eu legal. não faria nada. Então, gratidão. E gratidão aos pais que acreditam que pode ser diferente. Legal. Pode ser diferente. A gente contagia. E o meu muito obrigada, Anderson. Nada, nós é que Meu agradecemos. muito obrigada. Quer falar alguma coisa, diretora? Nós é que agradecemos, nós somos gratos ao festival de ter nos convidado. A gente consegue entender alguns esquecimentos, né? Como ela falou da própria... Da Fundec. Da Fundec, mas o festival ele tem que crescer. É só a terceira edição. Ano passado teve uma edição em maio. Não, setembro. Em setembro, e esse ano tivemos Dia dois. 23, que é o dia do atleta paralímpico.
Por favor. 23 de setembro. Você que está assistindo, viralize esse vídeo, mande para o máximo de pessoas possível. Nós não estamos atrás de fama, mas nós precisamos. Quem nos dera, né? Nem nós votos. tivéssemos aí a audiência do Whindersson Nunes. Não é? Não, né? a gente até gostaria. É, nós queríamos até muito isso. Que eles nos olhem e Festival vejam. já é uma realidade. O festival entrou pro calendário. Já entrou pro calendário do município de Duque de Caxias. Tio Wilson, uma Muito obrigada. figuraça. Muito a gente obrigada. conheceu lá no festival. Família Reis, muito obrigado pelo apoio. Sim. Obrigado aos vereadores que já entenderam essa missão, já entenderam essa visão. Você está vereador. Você não é um vereador. Então, enquanto você estiver, 2024 vem pleito novamente, fica bacana na foto, tá, vereador? Está ao lado dessas crianças e de verdade. A hora que a gente respira, né, e sente o cheirinho da falsidade, a gente também expõe, tá? Então vá de verdade. É isso aí. Vá com o coração, não vá só pelo voto do parente do PCD. Vá pela causa, porque você vai ser muito bem-vindo. Não é isso? Com certeza. Eu tô falando até pelo festival já. Não, mas você como professor, meu amor, já tô você dentro. tem todo o direito. Todo o direito. Quando eu cheguei aqui, o Anderson virou pra mim e falou assim, fala do seu festival. Do nosso. É isso. Quero convidar o Núcleo da Baixada. Atenção, João Sena, todos os meus codanchas. Vou jogar aqui na FIGERJ, Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro, CBJ, Confederação de Judô. Quero o meu mestre William do Jiu-Jitsu. Eu vou chamar todo esse povo para estar lá no dia 23. Vai estar bem legal, vai estar lotado lá e a gente vai fazer uma grande festa, não é isso?